Não, é o projeto. Capitalística contemporânea. Bom, então, agora fica quieto. Não, olha só. Então é o seguinte, esse trabalho, ele é um trabalho escrito a 4 mãos, que ele fala sobre a questão dos jovens e de como as técnicas e os processos de subjetivação hoje em dia funcionam, de maneira a permitir a reprodução dessa lógica capitalista que hoje então seria dominante. Né? Bom, esse trabalho, ele, por algumas pessoas ou algumas avaliações, ele pode ser considerado até como um trabalho que não é acadêmico ou não é científico. Mas, na verdade, durante a elaboração desse trabalho, a gente não esteve preocupado com isso. A preocupação principal ao elaborar esse trabalho é que ele sirva como um veículo de afetos. O que eu quero dizer com isso? Que ele afete os leitores e os espectadores aqui nessa apresentação no caso. Ou seja, que de alguma maneira ele possa afetar as pessoas. Então, esse é o objetivo principal do trabalho. Né? Nesse sentido, ele não é um trabalho que prima por um grande levantamento bibliográfico, grandes análises teóricas, não é. Ele é calcado em cima de uma narração, a narração de uma cena, que eu vou narrar daqui a pouco, né? Que essa cena ela não busca apresentar verdades, nada disso. A intenção é, como eu falei, afetar as pessoas. Né? Essa cena, ela então foi gravada na sala de reuniões de uma das maiores corporações mundiais, que eu omito o nome por questões que não vão afetar a didática do trabalho, né? Mas ela foi gravada então numa cena dessa corporação que é multinacional, mas americana. Né? E para vocês terem uma ideia do tamanho dessa empresa, ela tem 150 mil funcionários ao redor do mundo, né? E a receita dela é tão grande quanto ao PIB do Chile, sendo que ela tem 150 mil funcionários e o Chile tem 16 milhões de habitantes. Né? Então aí, para a gente começar o último detalhamento, antes da gente entrar na narração propriamente dita que eu falei, nós estamos falando de uma sala de reuniões, como eu falei, preenchidas com 25 jovens, entre 22 e 29 anos, que são graduados e ou pós-graduados em universidades de prestígio no Brasil, ou seja, as universidades mais reconhecidas no Brasil, e que foram contratados, então, como trainees. O que são os trainees? Vocês sabem o que são os trainees? Os trainees, eles são um tipo de funcionário que desde a década de 70 vem se aumentando o número de contratações nessa rúbrica, vamos dizer assim, que nada mais é do que jovens universitários recém-saídos da universidade, ou seja, jovens que acabaram de se formar, até no máximo 2 anos de formados, e que não necessariamente tem que ter experiência profissional anterior. Não necessariamente eles têm que ter experiência profissional prévia. Né? No Brasil, os processos seletivos para ocupar esses cargos chegam a ter até 1.000 candidatos por vaga. Né? No caso dessa empresa, a seleção contou com 10.000 candidatos, foram contratados 25, e nessa sala de reuniões em que nós vamos entrar agora, para ouvir a narração, está o presidente, além dos 25, está o presidente, todos os diretores e gerentes da companhia. Né? E o objetivo dessa reunião é de dar uma boas-vindas a esses funcionários que estão recém-chegando. Né? Então agora eu vou passar para a narração da cena para vocês. Né? Setembro de 2006. Sala de reuniões localizada nas dependências da matriz de uma das diversas empresas de Beta, assim como chamamos a empresa esta adquirida há menos de 1 ano pela matriz da corporação. O encontro, previsto para começar pontualmente às 8 da manhã, conta com a participação de todos os diretores da companhia, bem como de seu presidente. O evento tem como principal objetivo, como dito, dar as boas-vindas e conversar melhor com os 25 novos contratados, os trainees. Todos têm entre 22 e 29 anos de idade.
são recém-graduados ou pós-graduados. E levando-se em conta que essa foi a primeira vez que Beta realizou um processo seletivo para a contratação de trainees, esses 25 novos funcionários representam os escolhidos pela companhia dentre os quase 10 mil inscritos a um posto de trabalho dentro do referido programa. Sentados em forma de círculo, em um amplo e bem iluminado auditório, os executivos de Beta falam de forma recorrente sobre a suposta felicidade com que a empresa recebe os novos funcionários, depois de um processo de seleção que durara mais de 3 meses. É lembrado aos novatos o quanto a empresa os considera privilegiados por terem sido escolhidos dentre tantos outros. Não faltam elogios, nem tampouco comentários sobre as possibilidades que alguns, dentre esses 25 jovens, em um médio espaço de tempo, algo como 4 a 6 anos, se transformem em futuros gestores da empresa. De forma quase ensaiada, a cada alto executivo que discursa, é construída a ideia de que aqueles novos funcionários que ali se encontram possuem uma carreira promissora dentro da empresa, desde que realizem um bom trabalho. Nas palavras de Pablo, um dos diretores de Beta, abre aspas, escolhemos vocês dentre mais de 9 mil candidatos desse Brasil. E agora, cabe a vocês mostrarem por que estão aqui. Demos a chance, estamos apostando em sangue novo e vamos investir em vocês. Daqui em diante, para crescer, só depende de cada um de vocês fazer um bom trabalho. Fecha aspas. Lênio, presidente da corporação, foi o último a se apresentar. Não tardou a expressar, com o auxílio do seu jargão corporativo, o que espera dos novos funcionários. Abre aspas, tem que ter foco nos resultados. Fecha aspas. A que tipo de resultados ele se refere, não fica claro no primeiro momento. Mas com o transcorrer da apresentação, não é difícil imaginar que sejam resultados financeiros, ou seja, lucro, já que é enorme a quantidade de slides sobre quantias de receitas, despesas, lucros, prejuízos nos últimos anos. Terminada a sua apresentação, a qual não durou mais que 15 minutos, Lênio senta-se no círculo com os demais diretores e os novos trainees, quando então abre espaço para que estes últimos façam perguntas. Quase sem pestanejar, Ricardo, um dos novos contratados, ergue o braço e pergunta a Lênio a respeito de 2 aspectos mencionados nas apresentações. O que seria o mencionado bom trabalho? Como atingir os desejados resultados por meio de um foco nos resultados? Lênio se antecipa e, com a palavra, esboçando um suave sorriso no rosto, resume em apenas uma expressão a sua resposta. É pressão, meu amigo. Tem que ser rolo compressor. E aí, nós trazemos, então, a imagem do rolo compressor. Após mais algumas perguntas, Maria, executiva responsável pela área de recursos humanos, atenção ao nome da área, recursos humanos, pede a palavra e então passa a discorrer sobre a necessidade de que os funcionários se comportem de forma flexível. Ela lembra a todos que a maioria se encontra agora longe da família, dos amigos e de tudo o que construiu até então, já que boa parte dos contratados é proveniente de outros estados brasileiros que não aquele no qual a matriz da empresa se encontra. Com rosto sério e expressão fechada, ela adverte, gente, abre aspas, gente, vocês estão aqui longe de família, namorado, amigos, entrando numa empresa e sendo visto por todos. Tem muita gente aqui que queria estar no lugar de vocês. Tem muita gente que tem anos de casa e ganha menos do que vocês. Então, vocês estarão sempre no aquário. Vão encontrar dificuldades? Sim, vão. Mas o mais importante é que vocês possam tirar o melhor proveito dessas dificuldades e se adaptarem da melhor forma. Costumo dizer que a melhor coisa para o funcionário nesses casos é agir como se fosse água. Sabe água?
sempre H2O, não é? Mas em cada situação, ela se molda ao contexto em que você a coloca. E aí, um contexto da água se moldando aonde você a coloca. Se você a coloca num copo, ela toma a forma do copo. Se você a coloca numa forma de gelo, ela vira uma pedra de gelo. Mas, independente disso, ela não perde as suas propriedades. A melhor maneira de vocês se darem bem aqui na beta é se comportarem como a água. Bom, depois dessa narração, para concluir esse papo, eu volto para a gente fazer algumas considerações, né? Quais são os principais apontamentos que eu acho importante da gente fazer analisando essa cena, né? Primeiro, que coincidentemente ou não, a maioria dos funcionários que são contratados pelas empresas como trainees, ou seja, como universitários recém-formados, são egressos dos cursos de administração, engenharia, contabilidade e economia, né? É recorrente nessa cena e nesses cursos também a questão de você enxergar o seu colega não como um colega, mas como um concorrente, como um competidor, né? Em alguns casos até como inimigo. A empresa ela sempre se preocupa em ressaltar a dificuldade da seleção. Foram 10.000 candidatos, vocês são privilegiados, vocês estão aqui, conseguiram passar por cima de muita gente, não sei o que, vocês são os melhores, né? Sempre ressaltando, né, que aquelas são pessoas diferentes, diferenciadas, mas ao mesmo tempo jogando para essas pessoas, para esses funcionários, a responsabilidade pelos resultados financeiros. Ou seja, os resultados passam a não ser mais da empresa, mas passam a ser responsabilidade das pessoas, né? A empresa ela trata o crescimento, quando ela fala para vocês crescerem, etc. e tal, ela trata o crescimento como sinônimo de subir na hierarquia, ou seja, de em 4 a 6 anos se tornar um gestor da empresa e, consequentemente, de ter mais poder e mais dinheiro, maiores salários e maior ascensão na hierarquia, né? E dessa forma, a gente pode parar e pensar como é que essas atitudes dessas empresas, dessa no caso, contribuem para naturalizar, ou seja, para a gente tomar como natural coisas como essa, de considerar o colega como um competidor, como um concorrente, ou então da gente começar a achar que crescer é sinônimo de subir e de ter mais influência, de ter mais dinheiro, né? Sobre as imagens, eu queria só ressaltar poucos aspectos, né? Sobre o rolo compressor, imediatamente vem à mente a questão destrutiva, né? Questão que não é uma ferramenta usada para construção, e sim para destruição, né? A gente pensando, enquanto estava redigindo esse texto, e a única coisa que nos veio à mente de construtivo seria a questão das estradas, né? Quando o rolo compressor ele é usado para construir as estradas. Mas mesmo nesses casos, ele é usado para primeiro nivelar. Ou seja, primeiro ele destrói toda a diferença do terreno para depois então construir a estrada. Ou seja, vamos primeiro nivelar, sumir com as diferenças para depois então construir. São coisas para a gente pensar. O rolo compressor ele lembra também a questão do vale tudo, né? Vale tudo então para chegar aos resultados, né? E a empresa nessa cena apresentada, a empresa usa muito bem essa questão da saudade e dos sentimentos que despertam nos funcionários para potencializar então os resultados que ela quer, né? E quanto à água, a responsável pela área de recursos humanos é muito rápida, né, em falar sobre a questão de se moldar sem perder as propriedades, ou seja, se adequar às situações sem que você mude quem você é, saúde, e sendo
no sentido de ser o que a empresa espera. Aí eu pergunto, né, para vocês e deixo para a gente pensar, né? Quando a gente começa a encarar que um funcionário tem que ser uma mistura de rolo, compressor, com água, né? O que isso pode trazer para a gente, né? O que isso... Né? E já que toda ação nossa é também uma ação política, nós escrevemos esse texto em prol de novos e diferentes modos de viver e de se relacionar com as pessoas. Era isso.